Olá! Nessa aula a gente vai falar sobre textos e cotas aqui dentro do layout. Ainda não começamos a fazer as aulas práticas da sala do apartamento, mas eu estou passando ali pelos elementos principais para a gente falar. Depois a gente vai fazer na prática, tá? Então vamos lá. Aqui na lateral, na bandeja lateral, a gente vai ter o item de cor, o item de estilo de forma, o item estilo da dimensão e estilo de texto. Todos eles a gente utiliza para configurar texto e cota, e a gente vai entender melhor. Então vamos lá. Aqui em cima a gente tem essa caixinha de texto, a gente seleciona ele de uma vez e clica uma vez ali na nossa tela. A gente pode escrever o que bem a gente entender, então, testando o texto na aula do canal. Se inscreve. Legal, a gente tem o texto aí que veio configurado. O que que a gente faz? Vamos selecionar ali nosso texto. Aliás, voltando ali um negocinho. Se você quer configurar um texto que não seja necessariamente este, mas você quer que todos os textos já saiam iguais daqui para frente, você vai aqui em estilo de texto sem estar com nada selecionado. E aí você vai escolher aqui nossa fonte. Então você pode escolher uma fonte que você goste. Vou colocar essa aqui, Arial Black, pode ser. Vou deixar normal e 12 de tamanho da fonte. E aí você pode escolher se você quer alinhar ao centro, alinhar à esquerda ou à direita. Quando a gente fala aqui de uma caixa de diálogo, por exemplo, aí vamos supor, eu quero que esse texto fique centralizado exatamente na caixa de diálogo. Então eu vou arrastar aqui, ó, todas as laterais do meu texto, certo? Para ele preencher toda a minha forma. Mas, Amanda, tá no meio, mas tá em cima. Aí aqui nessa lateral a gente vai ter, ó, em cima, ancorar no meio e ancorar embaixo. Então a gente deixa aqui ancorar no meio. E essa parte aqui é sem delimitações e com delimitações, que é o que eu estava falando aqui, né? Aqui é a delimitação desse texto. Se eu deixar aqui sem delimitações, ele vai se restringir exatamente no tamanho exato do meu texto. Então, eu prefiro deixar com delimitação, porque assim eu consigo controlar certinho onde eu quero que vá o texto, se é no meio, no centro, em cima, embaixo. Vou aumentar aqui. E aí você consegue ir controlando. Muito simples, né? Escolheu aqui a fonte, vamos trocar a fonte. Vamos colocar essa aqui, ó, bem bonitinha. Como é que eu faço para aqui a gente tem também, sublinhado e taxado, né, que taxado é riscado. Se a gente quiser trocar a cor, aí a gente pode ou selecionar esse querido aqui e vir aqui em cor, ou a gente pode vir simplesmente nesse botão que já está como cor do texto e trocar aqui a cor. Então, vamos colocar turquesa, sei lá. Enfim, a cor que você preferir, né. E aí ele vai trocar a cor para você. As próximas textos que a gente escrever opa, esse aqui ainda não saiu, então espera aí. Vou ter que desselecionar tudo, tá vendo? Vou desselecionar tudo, vou clicar aqui na cor e vou trocar para esse laranja. Aí as próximas cores que eu for escrever, ó, vai sair no laranja, certo? Se eu pegar o conta-gotas, dar um clique aqui, pintar esse aqui, por exemplo, os próximos, quando eu for escrever, ele já vai sair nessa mesma fonte, cor, estilo, tudo. Porque ele fala assim: opa, se ela tá querendo esse azul, pode ser que ela queira nos outros também. Se não for o que você quer, aí o problema é seu. Aquelas. Aí tudo bem, você volta pro preto ou pega daqui, por exemplo, se você quer outro fonte, mas ele sempre entende que o próximo item que você quer é aquele que você está copiando aqui com conta-gotas, tá bom? Então ele já vai, ó, puxar tudo para você as configurações. Sobre texto, acredito que seja isso. Aí o que eu tinha te falado, né? Tá vendo que o que eu aquele texto que eu escrevi primeiro não mudou? Então, ele mudou os novos textos, né, então, a partir do momento que eu for escrever um novo texto, ele vai sair naquela configuração que a gente criou. Mas, aquele primeiro texto que eu criei, ele tá naquele antigo padrão. Então, se eu alterar somente este texto, ele vai manter ó, deixa eu colocar qualquer outro vamos colocar uma diferentona aqui, sei lá. Fiz besteira ali já, porque não estava selecionado. Enfim, esse negócio aqui esquisito, cheio de símbolos. Vou colocar aqui no tamanho grande. Troquei esse carinha aqui. Isso aqui não afeta os outros modelos que eu já tinha desenvolvido, que é esse verdinho, esse azulzinho. Então, por isso que antes de você começar a escrever seus textos, você vem aqui,
configura o estilo do texto que você quer e depois você começa a escrever os seus textos, tá? Amanda, como é que eu faço se eu quisesse que todos os meus arquivos tivessem o mesmo padrão de texto? Aí você pode, na hora de você salvar o seu template, ou você altera o template que você já tem, ou antes de salvar o seu template, você escreve qualquer coisa aqui. Aí, sei lá, pega aqui uma caixa de texto, escreve e deixa aqui no cantinho no seu template. E aí você abre o arquivo, pega conta-gotas, clica no seu texto e os próximos textos já vão vir com essa configuração. É por isso que aqui nos meus álbuns eu tenho a categoria aqui de textos e cotas, tá vendo? E tem várias opções aqui, então eu pego uma dessas opções, seleciono com conta-gotas. A mesma coisa aqui nas cotas, tá? Venho aqui na cota, ó, já tenho aqui as pré-configurações, vermelho, azul, com nome, sem nome. E aí, se eu selecionei uma vez, as próximas, ó, ele já puxa todas, certo? Então, você pode fazer isso também. Tanto ter o álbum, quanto ter um textinho aqui no canto, fazer a forma que você achar mais fácil. Vou deixar os álbuns, vou pensar se vocês merecem. Mentira, merece sim. Vou deixar aqui na descrição para você baixar o álbum que eu tenho de textos e cotas. Bom, já falamos sobre os textos, agora a gente vai falar sobre as cotas, né? A gente tem aqui a abinha estilo da dimensão e para a gente conseguir começar aqui a configurar, a gente precisa selecionar aqui o elemento dimensão. Aqui em cima a gente vai ter as opções, se a gente quer o número daquela cota acima, ao centro ou abaixo da nossa cota, né? Que não costuma utilizar muito, né? Ou é acima ou é no centro. Aqui funciona a mesma coisa. Antes de eu desenhar aqui a cota, se eu clicar aqui e fazer a configuração, as próximas cotas estarão com aquela configuração. Aí aqui a gente vai ter o alinhamento na vertical, horizontal, alinhado ao objeto ou perpendicular ao objeto. Geralmente a gente também deixa alinhado, né? Então, se for horizontal, vai ficar horizontal, se for na vertical, vai ficar na vertical. Mas, se você preferir deixar todas na horizontal, né? Então, inclusive, essas aqui ficar assim, ó, na horizontal, pode ser também. Mas, geralmente, a gente deixa assim, né? Aí, aqui a gente vai ter a opção de exibir traços e exibir unidade. Então, aqui, se eu quero que apareça esse cm, m ou mm, né, de milímetros, centímetros e metros, você deixa ativado, se não, você deixa desativado. Estilo da guia. A gente vai ter alguns estilos da guia. O que seria aí a nossa guia? Essa linha que a gente tem de guia para o nosso número quando a cota é pequena, né? Quando a cota é grande, ela não cria a guia, mas quando ela é pequenininha assim, ela cria essa guia. E aí a gente tem algumas opções. Essa daqui, que seria de 2 segmentos, a gente tem a curva, que ao invés de ser duas linhas, né, ela é apenas uma curva. A gente tem um segmento, então é uma linha direta, reta. E a gente vai ter sem a guia, que é a pior opção, né? Pelo menos alguma guia tem que ter, porque senão a cota fica perdida. Eu gosto dessa daqui de 2 segmentos, mas a curva eu também gosto, mas eu acho que às vezes ela acaba atrapalhando em alguns momentos. Escala que você sempre deixa na escala automática, não tira aqui e coloca uma escala única, porque às vezes você vai mesclar um desenho com tal escala, outro desenho com outra escala. Se você deixar com a escala fixa, vai acabar fazendo besteira. No comprimento decimal, e aí você escolhe se você quer em centímetros, metros ou milímetros. Como meus desenhos, meus detalhamentos são praticamente todos em centímetros, eu deixo em centímetros. E quantos números depois da vírgula você vai querer, né, na precisão. 2 números depois da vírgula eu acho que é mais do que o suficiente. Às vezes eu uso até menos. Mas aí, se você quiser mais precisão, 2 números depois da vírgula. Nossa, é algo extremamente minucioso. Aí você pode aumentar aí para 3 números depois da vírgula também. Ângulo, se fosse ali a dimensão angular. Se você quiser fazer uma cota de ângulo, que é mais raro a gente fazer, mas aí você consegue mexer se você quer grau ou rádio e qual o grau. Bom, por último, a gente tem aqui as linhas de extensão, né? Que são essas linhas aqui, ó, que a gente usa para demarcar o começo da nossa cota, né? Demarcar onde a gente está, o que a gente está cotando. Eu acho que a gente pode até colocar aqui um elemento
e cotar o elemento para ficar mais fácil. Então aqui a gente tem uma uma cota, uma linha de extensão de 5,175. Se a gente aumentar para 10, por exemplo, milímetros, diminuiu porque aqui tá em lacuna, tá vendo? Então é a distância entre o ponto e o começo da nossa linha. Se eu diminuir para 2, ele vai ficar mais pertinho aqui do nosso desenho, que é o que eu recomendo, né? Não pode ficar muito distante, senão acaba ficando confuso. Se a gente deixar aqui em comprimento, aí é o comprimento da linha. Lacuna, espaço entre o objeto e o começo da linha. Comprimento é o comprimento desta linha. Então, se eu aumentar aqui para 10, ele vai ultrapassar o objeto, que já não é o recomendado, né? Então, 8, por exemplo, ó, ficou bem pertinho aqui da linha. Então, você pode ir pelas duas opções. O espaço entre o objeto e o começo da extensão, ou o tamanho aqui dessa linha. Amanda, mas eu não quero a cota vermelha, não quero com esse traço, quero de outra forma, quero mudar um pouco aqui a forma que é visualizada essa cota. Aí você vai selecionar a cota, ou então, se você quer que seja para todos, né, você seleciona aqui só o elemento da dimensão. Você vem aqui em estilo da forma. No traço, você consegue mudar a cor aqui do traço, né? Então ele tá como vermelho e a gente pode colocar fúcsia, que é esse rosão. E você pode mudar a espessura desse traço, tá vendo? Ele tá nesse 0,5. Se você quiser mais fino ou mais grosso, então é só colocar 2 pontos. Você vai ver que vai ficar bem mais grosso. Se você quiser tracejado ainda, pode ser tracejado também, mas não é muito normal, né? E aqui na seta inicial e seta final, ó, você pode colocar seta mais comprida, menos comprida, preenchida, em branco, bolinha, quadrado, bola preenchida, bola em branco. Tem várias coisas aqui para você utilizar. Vou colocar bolinha preenchida nos dois lados. Vou deixar aqui, ó, 2 pontos os dois lados também, já que a espessura ali do nosso traço está em 2 pontos. E agora eu vou te mostrar, olha como é que ficou a nossa cota. Ficou gigantesca a bolinha, ficou esquisito, né? Ficou muito grande. Vou diminuir para 1 ponto. E eu acho que a linha tá muito grossa também, então essa daqui tá com 0,5, vou voltar para 0,5 essa aqui também. Então, deixa eu colocar aqui em 1. Olha, ficou bem mais bonitinho, né? E aí você consegue dessa forma, fazendo aí as suas cotas. Se eu pegar aqui, ó, selecionar, ele já vai puxar para as próximas cotas essa configuração. Certo? Agora, se eu quiser trocar a cor, porque aqui, ó, a gente trocou a forma, né? Tá rosa com bolinha. Mas se eu quiser trocar a letra, que os números, aliás, né? Eles estão vermelhos. Aí a gente vai selecionar ou vir aqui, né, no estilo da dimensão. Eu vou vir aqui no estilo de texto. Eu vou vir aqui no estilo de texto, clicar aqui e escolher qual cor que eu quero. Azul, ciano. Aí você seleciona e seleciona a cor que você quer. Acabou que eu escolhi um de cada cor, né? Esse daqui eu vou escolher púrpura, ou então vou escolher outro aqui, verde. E assim por diante, né? Você pode clicar e escolher ali a cor que... Nossa, nem dá pra ver. Azul escuro. Então agora minhas próximas cotas é rosa com azul escuro, por exemplo. E aí você pode ir brincando aí com as configurações. De novo, se você quiser ter o padrão, você pode deixar aqui do ladinho no seu template, até fora aqui do arquivo, se você quiser. Ou então você pode ter salvo ali no álbum. E aí, ó, você pode só arrastar e usar aqui o conta-gotas, né? Então aqui, ó, tem várias opções de modelos para utilizar também. Então você pode aproveitar, salvar ali nos seus álbuns e depois você já ter configurado o padrão que você quer usar. Você, seus funcionários, um freelancer. Ah, Amanda, e se eu quiser fazer uma cota aqui sem as linhas, né? Sem as linhas, como é que a gente faz?
Não sei se existe uma outra forma, tá? Mas eu faço algo que tá mais pra gambiarra do que estratégia, do que ser certo. Mas se você selecionar aqui a sua cota, vem em estilo da dimensão, em vez de lacuna, colocar em comprimento e deixar em 0, ele vai sumir aquela linhazinha de extensão, certo? Então, ó, essa aqui é a linha de extensão. Se eu vir aqui em comprimento e zerar essa linha, ela vai sumir. Legal, que é o que a gente fez aqui. Aí, para tirar essa linha aqui também, a gente vem em estilo da forma, onde tá o traço, a gente seleciona. E aqui, ó, você pode trocar a cor se quiser, não faz diferença. Mas a gente vem e diminui aqui a opacidade dessa linha para 0. E ela vai ficar transparente, vai ficar invisível. E aí, você tem a sua cota sem linha. Você pode fazer dessa forma. Eu acho que até onde eu já tentei é o que dá pra fazer mesmo. Então você vai, reduz aí a opacidade, você vai ter uma cota sem linha, né? Uma cota invisível, vamos dizer assim. E aí, caso você queira repeti-la, você copia ali com o baldinho, né? E aí você consegue estar utilizando aí a sua cota sem linha. Mas não sei porquê, né, na própria configuração aí do layout deveria vir com essa opção de cota sem linha, assim como lá no AutoCAD. Bom, se ficou alguma dúvida relacionada aí a textos e cotas, pode deixar aqui embaixo, ou então eu te convido a acessar aqui na descrição o nosso grupo no Telegram. Por lá você pode tirar dúvidas, pode que eu mesma respondo, ou outros colegas podem responder. A gente pode conversar. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Mas se preferir deixar nos comentários, pode deixar sua dúvida nos comentários. Se você quiser acessar o álbum com os modelos de cotas e texto ali pré-configurados, o link também vai estar na descrição do formulário para você baixar os arquivos, tá bom? Prancha, tudo que a gente vai falando nas aulas, você vai conseguir acessar também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo, até o próximo.